Só para a gente colocar. Bom, juntamente com o Sérgio e a Renata, no nosso coletivo de RDs, a gente desenvolveu esse ciclo de seminários com a proposta de trazer esse espaço, né, mesmo que virtual nesse momento, mas de circulação de ideias, debates, trabalhos, propostas científicas no âmbito da ciência do sistema terrestre. A gente programou esse ciclo ao longo desse ano e a gente ainda vai ter mais 7 palestras até novembro. A gente vai deixar o link com a programação aqui no chat para vocês darem uma olhada e encaminhar, se inscreverem para as outras palestras também. A gente já teve a participação da professora Luciana Gatti, do professor Lincoln Alves, e hoje a gente tem o do professor Luiz Felipe, que ele vai falar sobre uma tradução livre, né, o aumento da densidade do CO2 atmosférico e alguns de seus impactos e efeitos no sistema terrestre. O professor Luiz possui doutorado em Ciência do Sistema Terrestre pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e mestrado em Computação Aplicada em Geofísica Espacial pelo INPE. Foi um dos idealizadores e criadores de um sistema pioneiro de monitoramento da cintilação ionosférica em tempo real sobre o território brasileiro. Parte de sua pesquisa tem sido a aplicação de métodos computacionais para análise de dados em ciências da Terra, ecofisiologia vegetal, mudanças climáticas e clima espacial. Ele trabalha com modelos de vegetação dinâmica e respostas da vegetação às mudanças globais. Tem atuado também como professor colaborador na pós-graduação do INPE, nos cursos de Geofísica Espacial desde 2016 e no curso de Interações Biosfera-Atmosfera desde 2015. Antes de passar a palavra, eu só queria deixar alguns recados. A gente está disponibilizando todos os seminários, né, que estão acontecendo no canal do YouTube da PGCST. A gente vai colocar o link aí no chat para vocês. As perguntas que vocês, né, forem tendo ao longo do seminário, por favor, deixa também no chat, que daí no final a gente vai passar para o professor Luiz. E aos alunos da PG do CST, não se esqueçam de colocar o nome e o número de matrícula no chat, no começo e no final da palestra. E aos outros alunos, se quiserem também registrar presença, a gente depois vê como é que pode ser contabilizado esses créditos também. Professor, eu te aviso quando a gente tiver uns 5 minutos, faltando dos 30, tudo bem? São 30? Isso, uns 30, 40 minutos, por aí. Tá, acho que vai chegar nos 40, um pouquinho mais, mas Tá, eu te pode me aviso, avisar um pouquinho antes. então, nos Tá. 35 minutos eu te aviso, então. Tá bom. Tá bom? A palavra Ok. é sua, pode ficar à vontade. Obrigado. Já vou expandir aqui a tela, então. Bom, boa tarde a todos que estão presentes aí nessa nossa conversa, né? Eu agradeço a oportunidade, né, de estar apresentando esse trabalho. Digo de antemão que avisar as pessoas, os slides estão uma parte em inglês, outra parte em português, porque a gente foi juntando imagens de artigos, apresentações em português, outras com inglês, então, mas a nossa conversa é em português, né? Então, esse título ele é um pouco mais abrangente, mas depois, pela própria a ideia dessas palestras, aí vendo o que o Sérgio, a Yara e a Renata me mandaram, eles estavam mais interessados em algo mais específico de pesquisa no DIAV, né, que é o antigo CCST. Então, eu centrei mais nisso. Então, em vez de ser sobre o sistema terrestre, eu me centrei mais na questão da vegetação. Então, esse daqui é o que a gente chama de o outline da apresentação. A gente vai estar falando um pouco sobre o conceito do sistema terrestre, sobre a atmosfera, sobre os efeitos dos gases estufa, né, principalmente o dióxido de carbono, e as respostas da vegetação ao elevado CO2.
E depois a gente faz a gente apresenta alguns trabalhos de observação e associa isso, faz um link com modelos. E no final a gente dá um enfoque maior em modelos, simulações, que é o trabalho maior que a gente tem feito no INPE. Não está passando aqui a animação, está meio lento. Então, o termo sistema terrestre, ele refere aos processos físicos, químicos e biológicos que acontecem no planeta, né? Essa interação desses processos, vamos até falar biofísicos, né, químicos, e isso depois, antes ele era sempre tratado só nessa parte de física, química e biologia no sistema, né? E nos últimos anos ganhou uma força muito grande a questão da interação com a sociedade, a interação com o homem, né? Que a gente afeta muito o planeta e recebe uma resposta sobre isso. Então, o sistema terrestre tem procurado abranger bastante esse outro lado, que da questão humana, cultural. Então, nesse outro slide, e está meio lento para passar, esse passa dois aqui. Esse daqui é um modelo conceitual do sistema terrestre, que nós temos aqui nessa parte toda a nossa contribuição, né, que estão envolvidas a questão das populações, das nossas culturas, nossos valores, a questão econômica, que é fortíssima em relação ao sistema natural, né? Do lado de cá a gente tem a biosfera, que envolve todos os biomas, a parte criosfera de neve, gelo, a questão de oceanos. E no slide anterior, tinha um outro item que eu não falei, que é, por exemplo, a crise econômica que teve em 2008, ela teve um impacto no sistema terrestre também, mas um impacto, ou seja, observou-se que houve menos desmatamento, por exemplo, e isso em decorrência de que houve menos consumo. Então, as coisas estão bastante ligadas. E esse slide mostra, por exemplo, essa via de mão dupla, ao mesmo tempo que a gente emite os gases, a gente sofre questões dos impactos climáticos, né? Assim, a gente também, na nosso produto, consumo, nós estamos buscando nessa biosfera, agindo, interagindo, trazendo coisas de lá para cá, e na extração de recursos, né? Então, isso é o conceito de uma forma mais ampla, pegando toda a parte natural, biogeofísica, e a parte social, cultural, humana, né? O grande enfoque, o maior enfoque nessa conversa nossa é o dióxido de carbono na atmosfera, e isso no que reverte na vegetação. Então, desde 1958, foi implementado esse experimento no Havaí, na ilha de Mauna Loa, e então eles passaram a medir, esse pesquisador aqui, Killing, né? Ele foi um dos pioneiros desse projeto, e então passou-se a monitorar a emissão de CO2 desde 58, 1958, e é uma coisa super evidente, que é uma curva ascendente, com bastante força, né? Não tem nenhuma. Aqui são os valores e a média corrida, né? A média corrida, a média móvel, e não tem dúvida sobre essa nossa contribuição, que ela começou, ela mudou a partir da Revolução Industrial em torno de 1760, que a nossa civilização mudou o padrão de emissões de dióxido de carbono. Nós passamos a emitir muito. Isso só foi aumentando no decorrer dos anos. E uma coisa que se fala muito na mídia, a gente sempre fala sobre o efeito estufa,
O efeito estufa é uma coisa natural. É, a energia que vem do Sol, né, a radiação, ela atravessa uma camada que tem vapor d'água, dióxido de carbono, ozônio, atinge a superfície e volta. Boa parte dela se perde no espaço. Outra, ela bate nessa camada, né, volta para a superfície, depois volta novamente nessa camada. Isso permite o famoso efeito estufa, que é uma coisa natural que permite que a gente tenha uma temperatura de 15 graus centígrados no nosso planeta. Agora, o que não é natural é o aumento com as nossas emissões. Essa camada é como se a gente, já que está passando dias de muito frio, é como se a gente colocasse mais cobertor aqui, né? E então começa a fazer calor. Isso é um dos efeitos do dióxido de carbono na atmosfera. Isso daqui eu só estou começando a falar para contextualizar a história do dióxido de carbono. Então, o que acontece, essa figura aqui tem um balanço das emissões de dióxido de carbono, que a gente vai ver aqui nesse ponto zero. O que tem aqui acima de zero são as emissões. Então, os combustíveis fósseis, cimento, a mudança de uso da terra, que está relacionada ao desmatamento, a parte negativa abaixo de zero o que a gente chama de sumidouro, o que é absorvido pelo planeta. Então, boa parte é absorvido pela vegetação e pela superfície, né? Esse carbono ele é absorvido pela vegetação, e outra parte fica na atmosfera, e o maior sumidouro é o oceano, é o que mais absorve as nossas emissões de dióxido de carbono. Isso tem uma repercussão muito forte, que não é o foco que nós vamos falar aqui hoje, que eu vou falar aqui hoje, que é, por exemplo, a gente fala muito na acidificação dos oceanos, né? E, esse carbono ele vai gerar uma série vai desestruturar a questão bioquímica do mar, afeta os organismos marinhos, e, por um outro lado, tem as algas fotossintetizantes que absorvem esse dióxido de carbono, assim como as plantas e a vegetação, que é o foco dessa palestra, dessa conversa nossa hoje. Então, aqui é todo o resto da apresentação, já digo, é o CO2 sobre a vegetação e como a gente trata isso em modelos. Então, os efeitos principais do aumento da concentração de dióxido de carbono, um deles é a fotossíntese. E é um aumento positivo no sentido de que a vegetação, a planta, ela aumenta a sua fotossíntese, ela passa a produzir mais, porque existe uma maior disponibilidade de CO2. O CO2 a gente sabe para a planta, a gente sabe que para a planta ele é um fertilizante. E então isso é um aumento e por consequência há um aumento de biomassa. Então, o pessoal de fisiologia de plantas costuma dizer que as plantas estão ficando como se ficassem obesas. Por quê? Elas recebem muito fertilizante do carbono e não tem, isso a gente falando em questão de vegetação nativa, e não tem em contrapartida, por exemplo, os nutrientes, o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Um outro efeito né, em relação aos estômatos. A gente sabe que os estômatos são responsáveis pelas trocas gasosas da vegetação, das plantas, né? Então, por aqui que elas pegam o CO2 e pelos estômatos também elas liberam o oxigênio e a água, o vapor d'água. Então, como tem uma disponibilidade muito grande de CO2, a tendência dessa condutância é diminuir esses estômatos e também diminuir a densidade de estômatos nas folhas das plantas. Uma outra consequência desse aumento do CO2 sobre a vegetação é uma coisa que a gente chama de eficiência do uso da água.
ou seja, a planta ela produz mais, ela assimila mais carbono e perde menos água, né? Isso é uma outra coisa que é bastante observada nessa questão. Aqui, definindo, dando um pouco mais de detalhes sobre a eficiência do uso da água, ela tem essa equaçãozinha, que é a equação, que é a assimilação dividido pela condutância estomática, isso ao nível da planta. E ao nível de um ecossistema, é a produtividade primária bruta, ou seja, quanto que ela recebeu de carbono, né, pela evapotranspiração da vegetação. Eu estou falando isso daqui, que daqui a gente vai falar bastante no resto da apresentação, vai aparecer bastante essa coisa da eficiência do uso da água. E acontece uma outra coisa muito importante, eu dizer que eu não sou botânico, não sou fisiologista, mas eu fiz doutorado nessa questão, na parte de modelos de vegetação, então eu estudei um pouco de fisiologia e convivi com os botânicos, lá, o pessoal da USP, que nós fizemos uma parceria. Então, uma coisa que eles falam, e tem bastante literatura a respeito, é a chamada aclimatação da planta, da vegetação. Ela é diferente de adaptação. A aclimatação, a planta ela tem um ajuste fisiológico, estrutural ou bioquímico em resposta a um estímulo ambiental. Então, no nosso caso, o estímulo ambiental são duas coisas importantes. O CO2 elevado, né? E a temperatura. Uma outra coisa que a gente não vai falar, mas que a gente sabe que é muito importante, é o aumento da temperatura no planeta. Então, a planta ela se ajusta a essas duas coisas, ao elevado CO2 e a temperatura. Então, essa daqui é uma figura bem interessante. Isso daqui é um material de pesquisa lá do pessoal da USP, que eu falei que nós trabalhamos juntos, da Adriana Grandes. Ela fez um estudo para uma espécie da Amazônia que chama Senna reticulata, né? E aqui são figuras de estômatos ampliado 20 vezes, microscópio, e nessa figura de cá é uma planta cultivada com CO2 ambiente, em torno de 440 partes por milhão, né? E aqui é uma planta cultivada num elevado CO2, em torno de 800 ppm. Então, o que acontece? Aqui tem uma abertura maior, os estômatos, são esses pontos de azul mais escuro, eles são maiores e têm uma maior densidade. E essa planta que foi cultivada em ambiente elevado, os estômatos estão menores e tem uma menor densidade. Então, outra coisa em relação à aclimatação, em relação à fotossíntese. Então, essa figura aqui, o que ela mostra, o que acontece em relação à fotossíntese, uma planta, quando ela recebe um elevado CO2. Aqui tem uma escala de tempo, aqui é um nível de operação da célula até a população das árvores, né? A população das plantas. E em segundos, quando você coloca a planta num ambiente de elevado CO2, em segundos há um aumento da assimilação de carbono, né? Essa é uma resposta imediata da planta. Em minutos a dias, há aquilo que nós vimos naquela figura anterior, uma diminuição da condutância estomática. E em questão de anos, o que acontece é uma coisa bastante importante, é que ela sofre isso daqui que chama uma limitação progressiva de nutrientes. Ou seja, ela está recebendo CO2, mas ela não está tendo em contrapartida uma quantidade que seja equivalente em nitrogênio, fósforo ou potássio. Então, o que acontece? A aclimatação. A planta, logo de início, ela aumenta a fotossíntese,
passa a produzir bastante, receber bastante carbono, diminui a condutância estomática e, no decorrer do tempo, ela vai voltando à mesma produção que ela tinha anteriormente. Essa é a aclimatação em relação à fotossíntese. Esses assuntos são importantes. Esse slide aqui, eu acho que ele é um pouquinho deslocado. Aliás, ele não está mostrando as fotografias, está demorando a carregar aqui. Ele está lento, viu? Tem desconto no tempo aí depois. Tudo bem, tudo bem. É, acho que travou. Vou dar uma... Ele não está passando nem para frente. Não passa para frente, não carrega a fotografia. Está um pouquinho Se quiser carregado. sair, tentar entrar de novo, fica à É, vontade. deu um escape aqui, mas não foi. Vamos ver. Ah, agora foi. Então, isso tudo, como estava falando, esse slide é um pouquinho deslocado, mas eu não achei um outro lugar para colocar. Mas é importante também dizer que isso tudo tem a ver com a segurança alimentar. Ou seja, existem diversos trabalhos vendo essas espécies, né, como a soja, o arroz, feijão, milho, como eles também respondem a essa questão do elevado CO2 na atmosfera. É uma preocupação que a gente pode ter alimentos com a qualidade vai caindo dos alimentos, embora eles possam aparentar assim vistosos, com bastante folhas, né? Então isso é só para lembrar a importância da segurança alimentar nessa questão toda, porque parte do meu trabalho foi com vegetação nativa, mas tem essa outra questão que esse slide está aí para a gente lembrar desse outro lado. Mais para frente a gente fala um pouco mais sobre isso daqui. Então, esses próximos slides é uma coisa que é o seguinte, existe uma discussão que, devido a essas mudanças globais, por exemplo, aumento da temperatura e prolongamento das secas, eles lançaram essa pergunta: estão aumentando os semiáridos no mundo, né? Então, por incrível que pareça, quer dizer, existe não que eu estou duvidando, eu até acredito bem nessa hipótese, é que existe uma tendência grande de vários cientistas mostrando que os semiáridos aumentaram nos últimos 20, 30 anos. Um desses trabalhos é esse daqui de Donor, juntamente com Farquhar, que é um pesquisador importante nesse campo, que eles mostram que de 82 até 2010 tem essa curva, tem essa tendência de aumento da cobertura vegetal em regiões semiáridas áridas no mundo. Eles fizeram esse trabalho a partir de imagens de satélites. E tem diversos outros autores que endossam essa ideia. Esse daqui, por exemplo, são trabalhos em sítios experimentais que eles mostram que houve um aumento de umidade do solo de 17% em regiões semiáridas, enquanto as regiões não áridas foi de 9%. Né? Tem esse outro trabalho na África, mostrando, por exemplo, que o aumento, a partir de 1997, o aumento de densidade de árvores, né? Acima, por exemplo, aqui acima de 0,5 metro, e aqui, por exemplo, as árvores acima de 3 metros, há um aumento também grande de densidade dessas árvores na África, em regiões semiáridas. Aqui, esse campo experimental, duas fotografias aéreas mostrando um aumento da cobertura também nessa região da África. Agora, tem a corrente contrária, que não, que também é... Vamos ver, o slide está demorando para carregar. Então, enquanto não carrega, tem uma corrente contrária que diz que sim, não, que está aumentando os semiáridos, áridos no mundo, né? A desertificação existe bastante, tem trabalhos publicados até com gente do INPE, tal.
E, cara, ó, desconto aí no tempo. Pode deixar. Tá lento o processo. Eu tenho trabalhado no Linux e no Windows. Eu estou no Windows. O Windows está ficando cada vez mais. Então, é questão de junta, trocar tudo. A gente vai acostumando com um, depois pega o outro, desacostuma que ele estava ruim, que ele estava bom. Sem problemas. Depois eu vou ver. Apareceu aqui. Então, tem um slide anterior ainda, ele carregou 2 na frente. Isso daqui é uma coisa bem importante, que os modelos, eles projetam nesse século um aumento de regiões áridas e secas permanentes para a maior parte da África, sul da Europa e Oriente Médio, quase que o mundo todo, né? Oriente Médio, América, Austrália e Sudeste da Ásia. E eles também prevêem mudança na produtividade da vegetação, isso deve afetar a segurança alimentar relacionada à temperatura. Agora, por outro lado, aquilo que eu falei, a eficiência do uso da água para as regiões semiáridas, isso é um fator positivo de aumentar a cobertura vegetal, né? E os modelos, eles acho que vai ter uma grande alteração na questão da resiliência dos ecossistemas, justamente a questão da eficiência do uso da água. Bem, eu comentei com você, Sérgio, nisso que as máquinas estão nos dominando, também estão nos boicotando também. Agora vamos lá. Então, essa parte aqui, que eu acho bem interessante, são os experimentos, como a gente estuda, né? A questão do CO2 elevado, né? Então, tem a parte, por exemplo, isso daqui é um negócio chamado FACE, Fuel Air CO2 Enrichment, ou seja, aqui são cercados com bombas emitindo CO2 para espécies dentro desses cercados. É um experimento gigantesco nos Estados Unidos, e depois estuda a resposta dessas culturas que estão dentro desses cercados de bombas. Eu vou andar um pouco mais rápido, porque eu estou vendo que o tempo está indo bastante. Aqui no Brasil foi feito o Amazon Face, está em Amazon Face. Ele estava tendo dificuldades financeiras, que eu estava sabendo, eu não sei como está hoje. Eu estive lá em 2016. Aqui, por exemplo, tem esse cercado de bombas também, eles têm um diâmetro de 30 metros, uma altura de 35 metros, e o que acontece é que estão estudando essa vegetação aqui dentro, com emissão de CO2, um volume gigantesco, um custo altíssimo, sensores computacionais para regular, ele emite de acordo com a direção do vento, isso é tudo controlado computacionalmente. Agora, um experimento mais simples, as chamadas câmeras de topo aberto, as Open Top Chambers. Então, isso daqui, lá na USP, essa é uma câmera de topo aberto, ela tem uma largura de 1,5 m, aqui dentro ficam as plântulas, ficam os vasos com as plântulas, aqui fica um tubo de CO2, que é ejetado dentro da câmara, vários sensores de umidade, temperatura, para medir todas as condições internas da câmara de topo aberto. É bem mais barato esse projeto, a USP faz isso há muito tempo. Então, usando essa coisa do topo aberto, da câmara do topo aberto, nós fizemos esse trabalho com a USP, uma espécie da caatinga, essa Poncianella microfila, uma catingueira da folha miúda, para observar sobre a fotossíntese
alocação de biomassa e a eficiência do uso da água. Isso também para analisar modelos, né? Então, esse é o LAFIECO, foi uma parceria do INPE com o LAFIECO, a USP, o Marcos Buquerite é o diretor, um projeto que foi coordenado pelo João Meto, que foi orientador, o Celso von Randon, a Bruna Parenque e eu fomos os que concebemos e executamos o projeto, e a Ana Maria Inácio foi a que monitorou as plantas durante esse tempo. Esse daqui é o desenho do experimento. Nós pegamos 45 plântulas dessa catingueira, dessa árvore lá da caatinga, e nós colocamos em 4 câmeras abertas, cada uma numa condição. Aliás, 5 dessas 45 nós fizemos uma medida no chamado tempo zero. Antes de colocar as câmeras e ligar, nós fizemos uma medida de assimilação de carbono, biomassa, uma série de componentes, de variáveis em relação à planta. Então, dentro de cada câmera, por exemplo, essa primeira tinha uma concentração de 400 micromols, né, de 400 ppm, submetida a estresse, não aguava, não jogava água nessa planta, né, que estava no topo, na câmara 1. Essa daqui foi submetida a um CO2 elevado, mas também a um estresse hídrico, né, sem receber água. Essa daqui, uma terceira, recebia água e estava com a atmosfera CO2 ambiente, e essa quarta, com 800 micromols, também recebendo água. Aqui eu coloquei esse slide, é um dia de campanha em que a gente retira as plântulas, retira semente, lava a semente, faz medidas do tamanho da folha. Eu estou correndo um pouco, porque eu já vi que o tempo está meio escasso, eu vou andar um pouquinho mais rápido. É um trabalho de campanha que nós fizemos, são trabalhos super intensos para fazer todas as medidas. E aqui onde a gente mede a fotossíntese, né? Dessas câmeras, nesses equipamentos, chama LICO 600-400. Esse equipamento é o seguinte: aqui tem uma câmera que você coloca a folha, você parametriza tudo que você vai, as condições ambientais dentro dessa câmera, quanto que você vai injetar de CO2, aqui tem um tubinho de CO2, e você depois mede quanto que a planta assimilou de carbono, quanto ela fez de fotossíntese. É uma equaçãozinha simples que você põe aqui o carbono que entra menos o carbono que sai, multiplicado pelo fluxo de ar e dividido pela superfície da planta que você está analisando. Aí você tem a assimilação líquida do carbono na equação. A máquina o equipamento faz isso. Entre os resultados, um dos primeiros resultados que deixou todo mundo feliz foi o seguinte: tinha um sensor colocado no topo do vaso, um sensor de umidade, e depois de 37 dias nós colocamos no fundo do vaso. O que acontece é o seguinte: essas linhas pretas aqui são vasos que a planta estava recebendo água. E essas verdes, as plantas não estavam recebendo água. O que é interessante aqui é que essa planta, esse vaso aqui, ó, a umidade do solo sempre foi menor do que essa daqui. Isso por quê? Porque essas plantas aqui, elas estavam sob o elevado CO2. Então, elas usaram menos água, elas esgotaram menos o solo, né? Então, isso já é um resultado que já a gente viu que o experimento respondeu pelo que a gente esperava, assim, quer dizer, não que a gente vai fazer um experimento e já saber o resultado, mas foi uma coisa interessante. Agora, outra coisa que foi muito evidente foi a questão da biomassa. Então, a gente vai ver que por exemplo, todos que tiveram tratamento elevado, isso em 38 dias ou 79 dias, a biomassa foi bem maior. Isso para folha, para caule,
para as raízes e olhando também para o total. A assimilação também no elevado foi maior, né? Isso, e a condutância estomática diminuiu, alguns nem tanto, e a eficiência do uso da água foi evidentemente maior para as plantas que foram cultivadas em elevado CO2. Então, a gente, olhando assim, aqui, por exemplo, quando tem alguma animaçãozinha, ele gravou. O Sérgio tinha que ter tido um ensaio, igual um ensaio de música antes, né, cara? Travou de novo. Gravou de novo. Não está nem saindo também. Tem que esperar um pouquinho, infelizmente. Sem problemas. É só no que vai mexer alguma coisa, no que tem animação. Nos outros vai. Então, esse aqui tinha uma animaçãozinha simples, né? Não sei se por que ter sido isso. Devia ter feito no Linux, não teria. Sem problemas. Vou aproveitar o tempinho, então, e pedir perguntas, se alguém Quiser, tiver nesses alguma momentos coisa. assim. É, Bom, mas agora voltou, agora então foi. vamos lá. É. Então, o que acontece é o seguinte: em 38 dias, a eficiência do uso da água, por exemplo, para elevado seco, estava aqui em torno dessa medida. Ele manteve nos 79 dias, para o elevado ele subiu bastante, né? E ambiente, ele diminuiu a eficiência do uso da água, e o ambiente seco aumentou. Então, uma das conclusões é que mostra que a planta está adaptada à seca, ou seja, ela teve menos água e ela foi mais eficiente na produção de fotossíntese. Essa é uma conclusão que foi vista não só para isso, o pessoal da USP olhou a parte de açúcares também, e também tem coisas assim bem interessantes nesse sentido. Depois foi feita uma análise isotópica para nitrogênio das folhas, e o que nós vimos, por exemplo, eficiência do uso do nitrogênio também, não só da água. Então, por exemplo, nessa câmara de estufa aberto, em que ela foi cultivada sem água, em elevado CO2, foi a melhor eficiência do uso do nitrogênio. Em segundo, ficou nesse ambiente em que foi só o CO2 elevado, mas com água. E em terceiro, o ambiente e seco, né? E só ambiente com água foi menor eficiência. Ou seja, outra evidência de que a planta ela rende melhor. É uma planta da caatinga, então ela rende melhor no ambiente seco. Se você colocar elevado, ela rende melhor ainda, se você botar CO2. Agora, se você colocar água, é a menor eficiência no uso de nitrogênio. Essas são as conclusões desse trabalho, né? A gente viu a redução da condutância estomática, aumento da eficiência, o ganho de biomassa. Ela mostrou adaptada à caatinga. E é importante que ela é uma espécie, as plantas da caatinga, elas têm uma grande resiliência para a questão das mudanças climáticas que a gente está enfrentando, né? Então, agora eu vou entrar na parte, juntando a fisiologia vegetal com a parte de modelos.
Então, os modelos de vegetação, eles representam tudo que tem, procuram, né? Representar tudo que tem na superfície, na questão de física, biofísica, é, na parte química. Então, tem a precipitação, a interceptação da vegetação, tem o balanço da água, a radiação, isso atuando sobre a vegetação, a questão da fotossíntese, que está ligado à radiação, e tem forçantes climáticos para rodar esses modelos. E também tem a evapotranspiração. Tudo a gente procura, esses modelos procuram representar. Então, essa caixinha aqui, por exemplo, tem a ver com o Sland. Então, tem a questão do balanço de energia, balanço de água, aerodinâmica, física do solo, fenologia. E o nosso trabalho, o meu trabalho especificamente foi em relação à fisiologia, para aplicar para o modelo, a fisiologia em relação à fotossíntese e à condutância automática. Então, um dos trabalhos que nós publicamos recentemente, eu pude participar, foi compreender os impactos dos fluxos de umidade e precipitação na Amazônia, pensando numa concentração de CO2 que seja uma vez e meia do que a atual. Então, hoje nós estamos com 414, então pensou-se em torno de 614 ppm. Isso, a ideia desse trabalho foi de dar subsídio, apoio a esse projeto do Amazon 6, lá na Amazônia. Então, o que foi feito? Foi rodado 2 modelos, um acoplamento do modelo superfície, como aquele que eu mostrei nos 2 slides atrás, e um modelo atmosférico, que é do CPTEC, do BANC e do INPE. Essa parte pega toda a parte da fluxo de umidade na atmosfera, chuva, e essa parte é a interação da superfície com a atmosfera. Tudo que a vegetação retorna para a atmosfera, e eles rodaram acoplados. E rodaram em 4 situações. Uma com a vegetação dinâmica, outra estática, porque uma coisa que eu não falei, esses modelos, eles têm uma chavinha lá, você pode colocar que a vegetação vai estar parada, ela não vai mudar, ou então você põe a dinâmica. Então, ela muda como vegetação na natureza. Tem nascimento, tem morte, senescência, tem toda a dinâmica. E uma das coisas, um dos cenários, uma das simulações, nós tiramos a floresta amazônica, que foi substituída por gramíneas, C4. Né? E rodamos com diferentes concentrações de CO2. Essa daqui está com 378, que já não é mais isso, né? E com 588 em algumas condições. Então, ele teve um resultado interessante. Ele mostrou que o CO2 teve mais impacto na precipitação do que do que o próprio desmatamento. Então, essa que a gente chama de fisiologia, ela diminuiu a precipitação em torno de 257 milímetros por ano. Diminuiu 12%, em torno de 12%. Enquanto que essa situação que nós tiramos a mata e colocamos gramíneas, diminuiu 183 milímetros, uma diminuição de 9 milímetros. O dossel também, a copa das árvores, elas diminuíram em torno de 20%. Então, o que se atribui a essa diminuição num cenário de elevado CO2 foi a redução da condutância estomática, né, que nós falamos lá atrás. E para essa situação em que houve desmatamento, foi porque uma menor área foliar, você tira uma floresta, né, depois você põe gramínea,
você tem menos cobertura de área foliar, né, para a pastagem, né? Então, isso foi uma diminuição de 72% comparado a uma floresta tropical. Outro trabalho que nós submetemos e está em revisão é o impacto do uso da terra e do CO2 atmosférico sobre a produtividade, a evaporação e o clima no sul da Amazônia. Por que sul da Amazônia? Porque sul da Amazônia foi a região mais devastada, mais desmatada a partir de 1980 até hoje, né? E nós fizemos isso de 1981 até 2010, quando nós tínhamos dados para isso. E a gente procurou diferenciar qual foi o que teve maior efeito sobre, sobre a produtividade e a evapotranspiração. Se foi a mudança de uso da terra, que a gente chama de land use change, ou então o elevado CO2. E quando a gente fala da produtividade, a gente está pensando num termo que chama produtividade primária bruta, né? Aqui está a região de estudo, que tem uma parte da Bolívia, aqui tem uma parte do Mato Grosso, o sul do Pará, o sul da Amazônia e Rondônia aqui, né? Então, a gente usou dados de mudança da terra do PRODES, é um produto do INPE também, né? E usou um outro para a Bolívia, esse outro conjunto de dados. E esse experimento, então, foi um projeto grande que envolveu. Nós rodamos 4 modelos de vegetação. Esse daqui foi rodado pela gente, pelo INPE, esse daqui foi rodado por um grupo da Alemanha, TUM, né? A Universidade Técnica de Munique. Esse daqui foi na Alemanha também, em Berlim, o Potsdam. E esse daqui é um grupo da França. Então, foi um projeto bastante envolvente, muito trabalho, e a gente rodou esses 4 modelos, criamos primeiro um protocolo comum a esses 4 modelos, e usamos 3 conjuntos de dados climáticos diferentes, porque esses modelos, eles precisam, para ser rodados, executados, eles precisam de uma entrada de dados climáticos, precipitação, radiação, temperatura do ar, vento. É isso que a gente fica brincando com isso, né? Vamos dizer assim, né? Brincando entre aspas. A gente coloca lá, vamos colocar menos chuva, mais chuva. Mas esses dados já são observáveis, são de satélite, que são dados tratados, eles entram aqui como forçantes, que a gente chama, forçantes climáticos para rodar o modelo. E os resultados nós comparamos com 5 outros conjuntos de dados. E aqui são 4 simulações diferentes. Deixa eu ver se eu tiro essa telinha daqui. Uma é com uso da terra, considerando CO2 aumentando, histórico. O outro, como se a vegetação não tivesse sido alterada, né? A gente chama potencial, vegetação natural potencial. Outro, usando o CO2 constante. A gente usa a mudança da terra, mas usa o CO2 constante. Então, por exemplo, para isolar, e deixa eu ver se eu faltou falar algum. Por exemplo, para a gente saber para isolar a questão da mudança do uso da terra, a gente pode usar essa equação, ou seja, então, essa equação, perdão, essa equação 2. A gente vai ver que o CO2 está igual dos dois lados, né? E a gente só muda a questão da mudança do uso da terra. Aqui é LUC, né? E aqui é PNV. Aqui houve desmatamento e aqui não houve. Então, e aqui tem uma variável que pode ser a produtividade ou a evapotranspiração. Acho que é um pouco confuso. Daí
Depois vocês mandam as perguntas aí que a gente procura, quem tiver interesse de saber mais sobre essa questão. E os resultados, a gente vai ver, por exemplo, que o aumento da produtividade é maior nas regiões menos desmatadas. Deixa eu ver, vou voltar no mapinha aqui. Ó. Esse mapinha é de cobertura vegetal. Então, a gente vai ver que quanto mais claro, menos cobertura vegetal tem. Aqui são as regiões que mais sofreram desmatamento. A gente sabe que aqui em Mato Grosso, aqui no sul do Pará, aqui na Rondônia tem bastante. Então, a gente vai ver naqueles resultados que essas regiões que têm maior cobertura tiveram maior produtividade, têm maior cobertura vegetal, e também, onde foi mais desmatado, houve maior, a evaporação foi mais negativa, né? Ou seja, houve um decréscimo de evaporação, de evapotranspiração, e eu vou entrar num outro slide que, em relação a clima, as regiões mais desmatadas foram as regiões que tiveram aumento de temperatura. Porque uma coisa que eu não falei na metodologia aqui é que, além de evaporação e produtividade, nós olhamos para as forçantes climáticas. Nós fizemos uma climatologia de 1996 a 2010 e uma para 91 até 95. Nós pegamos temperatura, radiação, precipitação, umidade específica, fizemos uma média para cada um desses períodos e diminuímos. O que a gente vai ver? Um aumento de temperatura até 1 grau centígrado para a estação seca. Nós dividimos também entre estação seca e estação de chuvas. É uma redução de 15 milímetros na precipitação, né? E aqui na estação chuvosa houve um aumento também significativo, mas não tanto quanto na estação seca, que foi de 0,6 graus centígrados. E como chove mais também, a perda também foi maior, de 30 milímetros. É um resultado climático também importante. Acho que estou chegando no final. Eu coloquei esse slide porque é o seguinte, uma coisa também que é importante, não só a gente está olhando para a natureza, está olhando para nossas ferramentas. Então, os modelos eles têm muitas divergências e incertezas. Por exemplo, aqui são plots de precipitação com modelo com cada um dos forçantes. Aqui estão os modelos, né, estação seca e estação chuvosa. Então, por exemplo, o Island tem um padrão parecido com o Arcadi, né? Mas é completamente diferente do LPJ Gas e LPJ ML4, e assim por diante, tem diferenças. Essas diferenças a gente discute com mais detalhes nesse artigo que nós submetemos, que tem a maneira como o modelo trata, por exemplo, fisiologia, tem a maneira como o modelo, por exemplo, trata a questão da área foliar. Uma das divergências está relacionada com aquele slide que eu falei lá atrás, que o nosso inland que nós trabalhamos, ele ainda não trabalha com a questão da limitação por nutrientes. Se você começar a injetar carbono lá, ele vai só produzindo e só vai aumentando. Ele só tem um módulo que é usado para a agricultura que consegue fazer essa limitação. O módulo que nós trabalhamos, ele não tem limitação para nitrogênio e fósforo. Então, é como esses outros dois têm, esse daqui também tem, e tem uma produção um pouco menor do que o Inland. Nosso Inland ficou um pouco sobreestimado. Tá? Eu acho que... O Sérgio não tem perguntas, né? Assim, é só depois. Isso, a gente está juntando as perguntas aqui, aí a gente faz tudo de uma vez no final. Ok. Então, as conclusões desse... Perdão, Yara, você que está... É com o Sérgio, né, a gente já Imagina. tinha mais coisas. É que é um trio, né, vocês? Mas tudo bem. Isso. Então, as conclusões desse trabalho,
Então, o elevado CO2 teve uma grande influência positiva na produtividade, aquele GPP. Ele aumentou a fotossíntese em 15%. A mudança de uso da terra tem um efeito negativo sobre a evaporação, em torno de 10%. O CO2 elevado compensou. Por exemplo, eu vi, por exemplo, áreas, se eu comparar uma área devastada, desmatada, e uma área que não foi, que não foi desmatada, mas se eu colocar uma com CO2, a desmatada com CO2, ele vai ter quase que a mesma produtividade, praticamente a mesma produtividade da área que não foi desmatada. Então, assim, as áreas que tinham cobertura vegetal, elas produziram de uma tal maneira que a média ficou parecida, né? Tem um slide aqui que eu não usei, eu até posso ver. Em relação ao clima, algumas coisas importantes, exatamente as regiões que tinham mais desmatamento foram onde incidiu a maior temperatura, o maior aumento de temperatura, aqui é 0,6 graus centígrados. E a o menor déficit de precipitação, tanto 15 quanto 30 milímetros. E a última frase aqui, que as divergências dos modelos, eles precisam ainda... Isso não é novidade, isso é uma coisa que está se falando muito, os modelos eles precisam de dados, né, de validação para serem calibrados. Então, ainda tem muita coisa nesses modelos, apesar de que eles também trazem resultados bem interessantes, né? Mas eles têm muita incerteza para ser corrigidos. Bom, eu acho que você descontou o tempo, né, Yara? Sim, tá tranquilo. Parecendo que a CPI lá, não, vou dar o tempo para você, senador. Tá? Sem problemas. Então, aqui só esse slide aqui, por exemplo, deixa eu ver se é esse aqui que eu falei lá. Não está aqui, não. Eu tinha um slide que eu falei sobre a questão da equiparação de uma área devastada que teve elevado CO2 para uma área que não foi devastada, mas que estava com CO2 ambiente. Tá bom, obrigado outra vez. Eu não sei se essas travadas da máquina aí talvez travou um pouco a fluência do papo, né? Imagina. Tá? Nós, Agradeço outra vez aí. nós agradecemos a sua participação, sua disponibilidade. A palestra foi muito legal. A gente pôde ver toda essa interação, né? A gente não consegue excluir nada e analisar nada individual, né? A gente tem sempre que fazer toda uma conexão e tá tudo interligado, né? Não tem Sim, como. sim, sim. Não tem como. Antes de passar para as perguntas aqui do chat, a gente está fazendo essa pergunta para todos os palestrantes, que é um fio condutor, né, para todos os Certo. seminários. Então, como é que o seu trabalho, né, ou isso tudo que você apresentou, ele se insere na ciência do sistema terrestre? É uma boa pergunta. Eu acho que, ultimamente, eu tenho pensado muito nisso, né? Não só do sistema terrestre, em termos da sociedade, né? O que a gente está trazendo. Eu acho que para o sistema terrestre específico, eu acho um ponto importante a questão do CO2 elevado, que foi a maior parte dessa conversa nossa aqui hoje. A questão da modelagem, né? Questão da modelagem, porque o INPE ele tem uma vocação com a modelagem. O CST, quando ele foi criado, eles pensavam muito na modelagem. Agora, lógico, as duas coisas andam juntas, né? São casadas. Eu acho, por exemplo, a gente precisa da observação, como eu falei no finalzinho, para poder calibrar os modelos, para ver. Esses modelos eles são uma mistura de equações, uma mistura de dados, né? De dados que a gente observa, vai a campo e alimenta o modelo. Então, para o CST, eu acho importante essa questão da modelagem, que ela tem a ver com os impactos, né? Os impactos, como o próprio título desse trabalho,
os impactos climáticos no nosso sistema, no sistema terrestre, né? Então, eu acho que aí é o ponto, seria a palavra-chave, né, para essa questão. Ah, legal. Tá bom? Vou passar para as perguntas aqui, então. Como é que os estudos sobre fisiologia de uma planta podem ser generalizados para um bioma? É uma pergunta muito boa, porque, inclusive, quando quando a gente estava falando isso, né, quando a gente estava começando o trabalho, os fisiologistas olhavam com muita desconfiança para isso, né? Falavam assim, nossa, mas espera aí, você pega uma medida ali, uma micromedida para uma planta, como é que você aplica isso para o sistema? Olha, eu digo hoje, depois de passar por tudo isso, eu digo que funciona assim, né? Funciona e sempre foi assim. Se você pegar a literatura, é sempre assim. Agora, o modelo, ele é assim, não deixa de ser uma representação ainda grosseira da natureza, mas é uma representação válida, bastante válida, né? Então, é uma pergunta comum de fisiologista, né? Então, alguns a gente conseguiu convencer, outros não, né? Outros ainda ficavam desconfiados, bastante desconfiados. Mas eu acho que a maioria nós convencemos e trabalhamos juntos, né, nessa questão. Mas Ah, legal. tem tudo a ver E, a pergunta. e é o que a gente tem, né? Assim, tem uns bons, uns ruins, mas é o que a gente tem e tem Não, não, funcionado. mas você vai ver que toda a literatura, boa parte foram medidas. Você olha para os modelos, como você chegou nisso, né? Isso foi. Uhum, Aí tem um artigo lá, o paper, que mostra que a pessoa fez 15 medidas de condutância estomática de uma certa espécie. E foi aplicada no modelo e é usada isso, e é usada com e tem um resultado bem razoável, entendeu? sim, sim. Próxima pergunta da Helena. Como se trata a vegetação secundária na modelagem? Ela existe? Ela existe, mas não todos os modelos tratam isso, né? É uma coisa um pouco mais difícil. Mas ela existe competição, existe entre plantas, né? Entre espécies, existe senescência, mortalidade, então existe também vegetação secundária. Legal. Próxima pergunta. Como todos esses trabalhos se relacionam com aquela concepção de savanização de floresta tropical? Então, isso daí, esses modelos, eles são ferramentas, né? São ferramentas que você vai mudando de acordo com o objetivo que você tem, né? Por exemplo, para você ver uma savanização, você teria que parametrizar esse modelo com certas condições que você sabe que tendem a levar a uma savanização. Então, por exemplo, não cheguei a fazer nada nesse sentido, mas você teria que dar condições para o modelo, falar, ó, eu vou jogar isso daqui para você e vou parametrizar de tal maneira que é o que normalmente leva a uma tendência de ter uma savanização. Aí você roda esse modelo e fala, eu quero saber daqui 30, 40 anos, 50 anos, como vai estar. Houve uma savanização? Então, você tem que dar as condições iniciais, né, as condições de contorno para um experimento com modelo, para você poder observar o resultado, né? A aplicação dessa ferramenta, que é o Certo. modelo de superfície. Né? Uhum, Acho que é uma coisa interessante a se fazer. Se a pessoa está interessada em fazer isso em trabalho, seja uhum. de doutorado, seja de um artigo, uma pesquisa, eu acho que é uma coisa interessante. Legal. Assim, fazer. Mais umas perguntinhas aqui. Poderia dar algumas dicas sobre cuidados que a gente precisa ter para trabalhar com modelagem? Alguns possíveis erros, acerto, algumas lições aprendidas? Bem, uma coisa que a gente trabalha muito é tratamento de dados. Né? Então, você pega o dado, aí ele não está bom ainda para entrar no modelo, você tem que deixar num formato, deixar com uma certa
qual a unidade que o modelo roda, vamos supor, ele roda metros por segundo, não, isso roda centímetros por segundo. Então, talvez organização de dados, entendeu? E, porque é questão de coisa prática mesmo, né? Você tem uns dados bem organizados, é uma coisa que você vai usar muito a questão de dados, tratamento e dados para a entrada no modelo. Então, é um trabalho grande de transpiração, além de rodar o modelo. Depois que está isso, você deixa o modelo trabalhar, né? Você põe só o modelo para rodar. Sim, de padronização também, né? Para não misturar tudo Padronização, e virar uma exatamente. bagunça só. Padronização, organização, entender os dados, ver o formato, né? Uhum. O Celso está pedindo a palavra aqui, quer fazer um comentário? Pode ficar à vontade, Celso. Não consigo desmutar. Vê se foi agora, Celso. Agora foi, beleza. Obrigado, obrigado. Esse comentário é interessante. Sobre essa questão, eu acho que é uma que eu queria falar, que é um conceito sobre modelagem que é muito importante. O Luiz já falou um pouco. Tem uma coisa que a gente fala que é de modelagem garbage in, garbage out. Então, se você coloca lixo, qualquer lixo que você coloca, o modelo vai cuspir lixo para fora. Então, é muito qualquer modelo, todos os modelos, você tem que ter uma base. Os dados que você vai colocar nele, quer dizer, não é os dados que você vai colocar, mas o conceito, o modelo tem que estar, ele vai responder à forma como você colocar o conceito. Se você coloca um conceito errado no modelo, ele vai dar uma saída que não faz no menor sentido, mas ele vai cuspir alguma coisa para fora. Então, isso é super importante de qualquer trabalho de modelagem, de ter consciência de que esse conceito garbage in igual a garbage out. Se você não tiver os seus dados de maneira correta, não culpe o modelo por dar algum resultado completamente errado. Então, às vezes a gente faz, muitas vezes muita gente, né, demora muito para perceber essa coisa que às vezes a gente tá se preocupando muito com o resultado do modelo, mas tem um problema muito mais sério nos dados que você tá produzindo, né? Às vezes os dados não representam exatamente a forçante, por exemplo, que você quer produzir. Isso aí é super. Acho que é uma lição aí que é importante levar. Só esse comentário. É bem lembrado, Celso, realmente. Tem até a questão dos outliers, né? Você vê a qualidade dos dados. Você vê que tem coisa ali que é dados puros, né? Pode ter isso também. E isso, como o Celso falou, vai dar resultado assim, absurdo, coisa que não faz sentido, né? Não faz nenhum sentido. É importante isso que ele lembrou, a qualidade dos dados. Algum resultado vai dar, né? Se é o certo vai ou dar um não, resultado, vai dar, mas, é a pessoa que tem que ter toda essa análise, mas algum resultado sai. ele vai dar dor de cabeça para entender depois o resultado. É verdade. Fazer a mágica para fazer o negócio fazer sentido. Exato. Antes de ir para a última pergunta, a gente vai, o backstage aqui, vai soltar o feedback aqui do seminário. Aí a gente já vai caminhando para o final. Espera aí que o negócio entrou na minha frente aqui agora. Só para dar uns minutinhos para todo mundo responder. E eu vou aproveitar e já te fazer a última pergunta. Última não, penúltima pergunta aqui. Você pode comentar um pouco sobre fertilização por CO2? Certo. Então, o que seria mais específico que a pessoa não entendeu? Bom, é o Não. seguinte. Então, a fertilização por CO2, a gente sabe que a planta, ela pega, vamos ver se não travar aqui, eu posso voltar lá no slide. Agora está rapidinho, né? Olhando é melhor, assim, Sim. a figura, né?
Ah, esse daqui é o... Não, pera, já foi. Só um minutinho. Estamos revendo a apresentação. Uma figurinha da fotossíntese. Caramba, está muito longe. Mais um pouquinho. Então, a fertilização por CO2, a gente sabe, né, que a planta, no processo de fotossíntese, ela recebe o CO2, recebe a água, né? E aí ela, a partir e a luz, a energia solar, a partir disso ela sintetiza os açúcares, né? Os carboidratos. Então são 6 moléculas de CO2, 6 de H2O e tem a energia, né? Então a fertilização, o CO2 é um dos componentes, é um dos fertilizantes da fotossíntese. E o que acontece, o que tem acontecido é que desde o início da era industrial, nós começamos a jogar mais CO2 na atmosfera. E desde então, a planta tem assimilado. Nos últimos 30, 40 anos, 50 anos, essa coisa aumentou bem mais, né? A concentração de CO2 na atmosfera só aumentou, mesmo com toda a discussão que tem, né? Então, a planta ela responde isso. Vamos ver se eu posso encontrar. Uma das maneiras é a aclimatação pela fotossíntese, né? Ela, ela aumenta a produção em questão de segundos, né, de a minutos. Depois, num segundo momento, isso está ao nível da célula, ao nível da folha, depois de algum tempo, minutos, dias, ela diminui a condutância estomática. O que acontece que é importante falar é o seguinte, essa fase aqui, que é o C, aqui, que se chama de aclimatação, ela não acompanha a questão do nitrogênio e o fósforo. Normalmente não acompanha. A não ser que seja uma cultura que você esteja controlando perfeitamente, uma cultura de soja, de arroz, de milho e tal. Mas se olhar para a Amazônia, por exemplo, que boa parte dos trabalhos é uma mata nativa, né, vegetação nativa, ela não está recebendo nitrogênio ou fósforo. Então, ela ela aclimata, ela fica à volta ao nível anterior. Até alguém perguntou sobre floresta, vegetação secundária. A secundária, as últimas conclusões é que a vegetação secundária, a mata madura, a vegetação madura, ela não absorve o carbono quando é uma árvore jovem, né, uma vegetação jovem. Ela deixa de ser o sumidouro, né, que a gente chama de carbono, madura. Outro dia eu vi uma palestra do Marcos Buqueride, esse que eu falei que nós fizemos o trabalho aí lá no Lafieco, na USP, né, o diretor, ele falando isso, é uma coisa que a gente não sabia, e estamos vendo agora que a floresta madura, você não fertiliza mais uma floresta madura, né? É igual uma pessoa que já conseguiu uma constituição física boa e não tem necessidade como um bebezinho. Então, uma analogia bem, até meio grosseira. Então, a fertilização tem essa coisa do CO2 e tem a questão dos nutrientes. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição. Não sei se era isso que a pessoa queria saber. Acho que respondeu sim, sem problemas. Não. Deixa eu só ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Acho que é isso. Só essas perguntas. Ninguém tem mais alguma pergunta aqui no chat? Todo mundo tirou todas as dúvidas com a sua palestra. Tá legal. Então, Pode falar. então se vocês gravaram, né? Se for colocar, Sim. se tiver jeito de digitar as travadinhas lá, Fica tranquilo. que travado ali fica ruim, fica chato. Imagina, fica tranquilo. Bom, se não tem mais nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou, agradecer ao Luiz por ter aceitado o nosso convite, ter ministrado aqui o seminário, participado do primeiro ciclo de seminários. E eu só queria deixar alguns avisos finais.
Até o final do ano, como eu falei no início, a gente vai ter várias outras palestras, então, se quiserem, né, fica de olho no nosso site com a programação, para se inscreverem nas outras também. E a próxima palestra será no dia 27, no final do mês, às 14 horas, com a professora Laura Borma. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, agradeço mais uma vez, Luiz Felipe. Eu que agradeço, tá? A oportunidade de estar participando, apresentando o trabalho. Muito obrigada. Uma E boa vamos melhorar os iniciativa. modelos. Ah, Um outro vai desafio. sim, com certeza. Muito obrigada, gente, pela participação de todos e até dia 27. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.